Olá, hoje eu vim compartilhar uma palavra com vocês. Hoje, durante o meu dia, em meio aos meus afazeres, eu estava bem pensativa sobre como eu tenho me sentido nesse tempo que a gente está vivendo. Eu acredito que é um tempo de dificuldade, de ansiedade, de preocupação para a maioria das pessoas. E veio ao meu pensamento uma palavra de uma forma muito forte e também muito clara. E essa palavra é contentamento. Eu confesso que no primeiro momento eu não sabia ao certo qual era a definição da palavra contentamento. Então eu fui buscar. E quer dizer, estado da pessoa contente, feliz, satisfeita. Júbilo, sensação de regozijo. E em contrapartida com essa palavra que me veio muito forte à memória, também me veio uma passagem da Bíblia que se encontra em Filipenses 4:12. E essa passagem se trata de uma carta de Paulo à igreja de Filipos. É a carta de Paulo aos filipenses. E nesse contexto, Paulo vai dizer de como ele tinha aprendido a lidar com as dificuldades, com as situações difíceis. Em dado momento, Paulo vai dizer: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. Paulo vai dizer aqui de um segredo que ele tinha aprendido. E ele vai dizer que claramente que ele estava sendo instruído. E é interessante que a carta de Paulo à igreja de Filipos é uma carta com mensagem de alegria e gratidão. Só que o momento que Paulo estava vivendo ia justamente na contramão disso, porque Paulo estava preso à espera de um julgamento que poderia lhe custar a vida. Como é que Paulo poderia ter sentimentos de contentamento, que está relacionado ao sentimento de alegria? Isto é simplesmente porque nos versículos antes, em Filipenses, no capítulo 4, 6 e 7, vai dizer: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha como essa palavra fala que os seus sentimentos estariam guardados em Cristo Jesus. As suas emoções, ou seja, o que te faz sentir ansiedade, o que te faz sentir insegurança, o que te faz temer, estaria guardado no lugar seguro, que é em Cristo. E por meio dele você seria capaz de provar da paz que excede todo entendimento. Essa paz que independe da situação que você está vivendo, seja ela de dificuldade ou não. E aí, quem sabe alguém vai se perguntar, mas olha, quem está narrando esse texto é Paulo. E Paulo é um dos grandes homens da Bíblia, um grande exemplo da Bíblia. Mas sim, perceba que Paulo está direcionando essa palavra à igreja de Filipos, aos cristãos de Filipos. Isso então nos leva imediatamente a crer que isso era possível não somente a Paulo, mas também aos cristãos daquele tempo. Essa paz que excede todo entendimento, essa sensação de contentamento, mesmo em meio à dificuldade, era totalmente possível. E aí, quem sabe alguém vai dizer, mas os tempos eram outros.
As situações que nós temos vivido hoje em dia são totalmente diferentes. Sim, os tempos eram outros, as situações eram outras. Se bem que se você parar para pensar, a situação que Paulo estava vivendo era de limitação. Ele estava limitado, o que de certa forma condiz com o que a gente tem vivido hoje. Os tempos eram outros, mas o Deus que trazia essa sensação de paz, essa certeza, esse contentamento em Paulo, é o mesmo nos dias de antes e também nos dias de hoje. Então eu quero te animar e te encorajar que se você não tem conseguido sentir essa paz que excede todo entendimento humano, que só vem de Deus, chega um pouquinho mais perto dele nesse tempo de dificuldade, porque ela é totalmente possível e palpável a nós. Que Deus abençoe sua vida.